Então a gente pode ter a certeza que toda vez que a gente erra, se a gente tiver assim, humildade e capacidade de analisar, despido de toda essa vaidade que a gente costuma ter, os motivos da gente ter errado, a gente consegue sair de todo o erro, de toda a falha maior do que a gente era antes. Ele se formou em engenharia, mas enveredou sua carreira para a economia e foi considerado um dos maiores economistas do Brasil. Publicou diversos livros, foi condecorado pela Rainha Elizabeth II e hoje muda sua trajetória de vida para auxiliar pessoas. Eu tenho o prazer de entrevistar Eduardo Moreira. Eduardo, que prazer ter você aqui hoje no Identidade de Sucesso. Obrigado, prazer é meu. Sempre estar próximo de vocês é uma coisa que eu gosto muito. Que bom saber. Eduardo, você é uma personalidade que enveredou por tantos caminhos na sua vida e se não foi bem sucedido em todos eles, eu tenho certeza que em quase todos você teve êxito. Ao que você atribui esse seu interesse por diversas questões tão distintas? Acho que em primeiro lugar é o seguinte, eu fiz muita coisa que deu errado também, né? E as pessoas, eu tenho um amigo meu que fala o seguinte, Eduardo, as pessoas só conhecem as pingas que você bebe, mas não conhecem os tombos que você leva. Ele fala igual caipira assim mesmo, né? Sem concordar o verbo. E é verdade, tem muito tombo aí que eu já tomei e eu acho que talvez o primeiro motivo de algumas coisas terem dado certo foram essas que deram errado, né? Eu acho que quando as coisas dão errado na vida, a gente tem como tirar dali um aprendizado, uma lição. Às vezes quando dão certo, você não tira lição nenhuma, fica difícil saber onde você acertou. Mas quando a gente erra, a gente consegue dizer onde a gente errou, né? Então a gente pode ter a certeza que toda vez que a gente erra, se a gente tiver assim, humildade e capacidade de analisar, despido de toda essa vaidade que a gente costuma ter, os motivos da gente ter errado, a gente consegue sair de todo o erro, de toda a falha maior do que a gente era antes. Então esse talvez seja o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, as pessoas costumam muito falar assim, porque hoje em dia está muito na moda, você tem que focar. Né? Você tem que ter foco em alguma coisa, tem livro que tem nome de foco, tem não sei o quê. E eu acho que as pessoas têm uma percepção muito errada do que é foco hoje em dia. Né? As pessoas confundem ter foco com fazer só uma coisa. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, quando você quer dizer uma coisa, fala o que você quer dizer, em vez de usar uma outra palavra para querer parecer que é sofisticado, que fala bonito, etc. Você quer dizer faz uma coisa só? Então não fala tenha foco, fala assim, faz uma coisa só, porque não são a mesma coisa. Foco é um conceito que vem de física, né? Eu sou engenheiro, então estudei, mas até as pessoas que não estudaram engenharia, eu acho que no colégio aprendem o conceito de foco. Foco é uma coisa é um conceito de ótica, que diz que quando uma coisa está na distância correta, em que você não tem, você tem todos os pontos, os raios de luz, eles se unindo exatamente no ponto de visão, você tem uma coisa em foco. Então, o que quer dizer ter uma coisa em foco? Quer dizer que uma coisa está na distância correta, você está com uma visão clara daquela coisa, você está conseguindo reparar em todos os detalhes. Isso quer dizer ter foco. Você pode fazer 5 coisas ao mesmo tempo e ter as 5 em foco. E tem muita gente que só faz uma coisa na vida e tem aquele negócio absolutamente fora de foco, não entende nada do que está fazendo, não consegue ver detalhe nenhum, está na distância errada que deveria estar, e quando eu digo distância, aquele negócio do envolvimento que a pessoa está, ou seja, está com ou menos envolvimento ou mais envolvimento do que deveria. Então eu sou uma pessoa que sempre consegui na vida fazer mais de uma coisa com foco, né? E eu acho que o segredo disso talvez seja a paixão que eu jogo nas coisas que eu faço. Eu sou um cara absolutamente apaixonado, não só pela vida, mas pelas coisas na que eu me jogo. Aí a gente tem que lembrar que a palavra paixão vem de patis, né? Do grego, e patis quer dizer sofrimento, né? Então, quando você está apaixonado por uma coisa, isso implica também você sofrer muito, que tanto a vitória quanto a derrota, elas são passíveis de muito sofrimento. A vitória é porque em algum momento você tem que desapegar daquela vitória, porque a vitória é um sentimento super efêmero, né? Ela dura pouco, então a vitória é sofrida também bastante. Quantos ex-campeões que a gente vê que hoje são absolutamente arruinados psicologicamente porque não aguentaram o sofrimento da vitória, pós-vitória, né? E a derrota é sofrida também, todo mundo sabe, e é sofrida porque tem um aprendizado, e o aprendizado, ele é sofrido, né?
A escola é uma coisa sofrida. Tem o recreio, que é super divertido, mas a escola é uma coisa sofrida, né? Então eu sou um cara que sempre derramei muita paixão. Uma vida muito sofrida, mas uma vida interessante. Não, e com certeza esses múltiplos interesses, conseguiram te dar um olhar muito mais profundo e conciliar um com o outro, né? Eles auxiliam a ter uma visão mais abrangente do universo como um todo, né? Porque no final das contas, tudo é meio que brincar de viver, né? É tudo meio parecido, né? Então, se você é um engenheiro, você é um físico nuclear, se você é um ambientalista, se você é um político, no fundo as questões que permeiam a existência de todo mundo são questões relativamente parecidas, né? Então você consegue tirar vários insights de uma coisa para outra que você faz que aparentemente não tem nada a ver, né? E eu sou um cara que consigo tirar assim grandes insights para as coisas que eu faço de onde as pessoas menos esperam, assim, né? Por exemplo? Por exemplo, o trabalho que eu faço com os cavalos me traz insights valiosíssimos para o trabalho que eu fazia no banco, né? Quem iria conseguir conectar cavalo com banco, né? É verdade. Mas no final é tudo comunicação, é tudo relacionamento, é tudo confiança. E uma comunicação que é eficiente, que é eficaz, essa comunicação ela vai fazer com que você consiga domar um cavalo muito mais rápido e vai fazer com que você consiga levar uma equipe a chegar a um resultado muito mais rapidamente também, né? Eu ia chegar nesse ponto. Tiveram 2 tombos, você falou tanto em tombo no começo da entrevista, tiveram 2 tombos que foram significativos na sua vida. E que muitas pessoas encarariam esses tombos como uma tragédia. E você, por outro lado, decidiu buscar o maior especialista para conseguir domar talvez o seu medo ou um possível trauma com relação a esse primeiro tombo. Qual foi o mindset que te direcionou para essa decisão especificamente? Eu sempre fui um cara muito competitivo, sempre fui muito esporte, assim, né? Então, perder para mim é só uma chance de poder me aperfeiçoar para poder tentar ganhar de novo, né? Então, quem faz esporte sabe que a derrota é uma das grandes molas propulsoras assim do treinamento, né? Mas em relação aos tombos, o Monty Roberts, que hoje em dia, enfim, é uma pessoa absolutamente da família, assim, ele me considera um filho dele também, ele fala uma coisa interessantíssima, né? Que ele fala que sorte não é o que acontece com a gente, né? Sorte é o que a gente faz com o que acontece com a gente, né? Hoje é claro que esses tombos foram tombos benditos, que trouxeram coisas maravilhosas para a minha vida. Às vezes as pessoas perguntam assim para mim, poxa, então foram bons os tombos, né? Eu falo, pô, bom porque não era você que tomou o tombo, né? Doeu pra caramba, eu quebrei 7 ossos na perna em um, no outro eu quase perdi o movimento do corpo. Então se eu voltasse para trás, pudesse assim, você quer ter o tombo ou não? É claro que eu não queria ter o tombo, mas quando eu olho, por exemplo, o tombo que eu tive do cavalo, o tombo que eu tive do cavalo me fez conhecer o Monty Roberts, que me fez começar esse trabalho com os cavalos, que me fez escrever o livro que foi dado por um amigo meu para minha esposa atual. Por causa disso nós nos conhecemos, por causa disso eu tenho minha filha. Então quando eu olho para minha filha eu falo assim, minha filha só existe por causa do tombo. E minha filha é claramente uma das coisas que eu mais amo na minha vida, né? Então assim, não tem como não receber esses tombos como benditos, né? Agora, entre o tombo e minha filha nascer, foram-se aí, por, sei lá, 6 anos ou 7 anos, né? E o tempo das coisas a gente não tem como saber, né? Então, pô, aconteceu aquilo ruim comigo e até agora não aconteceu nada bom. Tem uma diferença entre o Cronos e Kairos, né? Cronos é o tempo dos homens, né? Era o deus do tempo lá. E Kairos é o tempo de Deus. As coisas não acontecem em Cronos, as coisas acontecem em Kairos, né? E saber esperar o Kairos é muito difícil. Por isso que existe uma indústria monstruosa que quer vender a ideia de que consegue trazer o Kairos para o Cronos, né? Eu consigo te fazer emagrecer em 1 semana, te fazer aprender a falar inglês em 1 mês, você vai conseguir ficar rico em 2 meses, você vai encontrar o amor da sua vida em 10 dias. E não é só assim que as coisas funcionam, né? E assim, se fosse também, seria muito sem graça a vida, né? Porque as coisas, elas precisam de um caminho para maturar e chegarem na gente
até o momento onde a gente está verdadeiramente preparado para que elas aconteçam. Né? O tempo proporciona a raiz, né? O enraizamento, o crescimento saudável, né? Para gerar frutos futuros, né? Preparação. A preparação, exatamente. O embasamento. E você consegue lidar muito bem com essa questão do tempo, né? Apesar de parecer ser ansioso. Eu sou ansioso pra caramba. Mas aí que tá. A vida já me mostrou que uma das coisas que eu tenho que aprender a trabalhar é essa ansiedade, né? Mas como você, Eduardo Moreira, controla essa ansiedade? Você tem alguma prática para controlar? Atualmente eu medito bastante, né? Faço yoga, né? E o yoga me ajudou muito, assim. Eu tenho um mestre de yoga, que é um cara que eu admiro demais, que é o professor Marco Schultz, perdão, e é um cara assim absolutamente fantástico, né? É bem um guru mesmo, né? Guru quer dizer aquele que joga luz, né? E é um cara que joga muita luz assim, em coisas que às vezes estão obscuras para mim. É um cara que consegue tornar as coisas mais claras para mim. Tem uma professora de yoga, Daniela Vidotti, que também dá aula toda semana para mim e para minha esposa, e essa prática me ajuda bastante. E talvez ela tenha te ajudado também a tomar uma decisão que eu tenho certeza que não foi uma decisão fácil na sua vida nos últimos tempos, né? Depois de 20 anos de mercado financeiro, você sabe que teve uma coisa curiosa, porque não foi o yoga que me ajudou a tomar a decisão, mas depois que eu tomei a decisão, eu fiquei assim uma pilha de nervos, e foi o yoga que me ajudou a me controlar depois, né? Então, assim, o yoga não veio mesmo, mas a minha vida é repleta de situações desse tipo, né? Ou seja, em vez de eu me preparar para fazer, eu faço, e quando eu estou na roubada, na pior ali, eu me preparo. Né? Então não foi pensado, eu imaginei que você tinha pontuado eu tinha saído, diversos... minha vida estava um caos, não sei o que, é um amigo meu de nervosismo, não um caos, a vida estava boa, mas eu digo em termos psicológicos, eu estava super estressado, super ansioso. Um amigo meu falou, pô, vai ter um retiro de silêncio de 4 dias, assim, com um cara de yoga que é muito fera, que é o Marco Schultz. Aí eu falei, pô, beleza, vou lá no retiro. E aí foi assim, foi encantador o que eu vivi ali, né? Foi um momento de muitos insights, né? Eu sempre brinco o seguinte, que a gente tem dentro da gente, morando dentro da gente, um ancião, né? Um senhor de barbas brancas que sabe a resposta certa para tudo, é um cara calmo, etc. E a gente tem aqui em cima, no cérebro, um moleque adolescente de 14 anos, que fica falando igual, né, uma matraca velha, né? E aí o seguinte, quando a gente consegue calar ele, a gente consegue ouvir a voz do ancião lá de dentro, né? E não é fácil. Então, nesse dia, quando eu fiquei em silêncio esse tempo todo, eu consegui ouvir umas coisas, a impressão que dava que o cara estava assim, pô, finalmente você me ouviu, sabe? Eu estou há tanto Realmente tempo abriu espaço falando... para me ouvir, né? Há tanto tempo eu estou falando isso, né? Que dá aquela impressão, por que você não falou antes? Eu estou falando, você que não escuta, né? Então, e aí essa visão que vem lá de dentro, né? Vem insight, né? In, dentro, sight, visão, né? E eu acho que foi um momento de grandes visões que eu tive, assim, e que colaboraram muito para esse ano de 2018, que foi um ano muito especial na minha vida, foi um ano muito bom. Foi um dos melhores anos que eu tive na vida. Talvez um ano que você encontrou um propósito de vida. Eu acho que eu sempre meio que conheci o meu propósito. Faltava coragem para abraçar esse propósito com tudo, assim, sabe? Porque a vida é feita de escolhas, né? Toda vez que você faz uma escolha, isso claramente significa também abrir mão de outras coisas, né? E muitas vezes a gente quer ser aquele cara que tem um pé em cada canoa, uma mão em cada barra, a gente não quer largar as coisas, né? Mas viver é saber também abdicar de algumas coisas, né? E aí esse ano foi o ano que eu tive coragem de falar assim, olha, é isso que eu gosto. Ah, mas talvez isso dê menos dinheiro do que o que eu fazia. Digo talvez, porque a gente nunca sabe, né? Mas eu falo, caramba, mas então o teu propósito é dinheiro? Né? Nunca foi, meu propósito nunca foi dinheiro. Já foi a coisa que eu mais busquei na vida, sem ser meu propósito. Porque eu estava num ambiente onde todo mundo queria buscar dinheiro, e naquela competição eu queria ser o que mais ganhava de todo mundo, né? Mas nunca foi meu propósito. Era uma coisa muito esquisita, né? Era uma coisa muito sem a ver com a minha vocação. E esse eu não encontrei minha vocação. E quando você encontra sua vocação, você não para de trabalhar. Você trabalha igual um maluco. Vocação vem da palavra vocare, do latim, que significa chamado. Vocação, o chamado à ação, o chamado a agir. E quando você encontra a sua vocação, aí você
Você não para de deslancha, fazer. né? Isso aí. Não, e deve ser muito gratificante para você hoje. Fazer um apanhado de todo o seu conhecimento e conseguir transmitir para as pessoas que talvez nem tivessem acesso ao nível de conhecimento financeiro que você tem para passar, e transmitir um conhecimento para que se possa, assim, chegar a um êxito individual. Eu acho que o conhecimento liberta, né? Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas são, a maioria delas, né, escravas ou financeiras ou escravas de um modelo que é imposto para elas e que elas acabam acatando, aceitando de uma forma muito passiva, né? Tem uma música do Bob Marley, onde o Bob Marley fala o seguinte: emancipate yourself from mental slavery, none but ourselves can free our minds. Quer dizer, emancipe-se da escravidão mental. Agora, só você mesmo e ninguém mais pode fazer isso. Ninguém consegue te libertar. Se libertar da escravidão mental é um processo individual, mas o que as pessoas podem chegar é te mostrar um caminho. Então, há um ano atrás eu saí do mercado financeiro, que era o lugar onde eu só pensava em caramba, quando é que eu vou conseguir ganhar tantos milhões, quando é que eu vou conseguir isso e aquilo, não sei o quê. E eu acho que tudo que aconteceu na minha vida ao longo dos últimos anos me deixou assim preparado, psicologicamente maduro o suficiente para falar, mas calma aí, cara. Quer chegar onde, entendeu? O quanto coisa que você já conquistou, você ganhou já um dinheirinho legal, não sei o quê. Essa ansiedade não vai embora nunca. Então, é isso que você quer para a sua vida? Então, eu parei, comecei uma nova caminhada, uma caminhada de treinar as pessoas, de estudar, de pesquisar, que foi uma coisa que eu sempre gostei muito na vida, eu sempre gostei muito de pesquisar. E eu acho que só quando eu consegui trabalhar um pouco aquela ansiedade e abrir mão daquilo, que eu consegui pegar essa outra faceta do Eduardo e me dedicar a ela, né? Esse ano você vê, eu vendo meus cursos de independência financeira, e são cursos que eles têm desde o nível mais básico até o nível mais sofisticado. Eu tive, dos cursos pagos que eu tive esse ano, eu tive 4.000 alunos, né? Eu comecei em março o negócio. É aluno pra caramba, assim, né? Então foi um negócio que até financeiramente foi interessante, assim, né? Óbvio que não é um banco, nada disso, mas foi um negócio que conseguiu pagar minhas contas. Agora, eu tive 70.000 alunos do curso de graça que eu dou, né? O curso grátis que eu dou teve 70.000 alunos. Então, são 70.000 pessoas que têm o conhecimento necessário para se libertar dessa escravidão dos bancos, das corretoras, que falam um monte de bobagem, né? Para poder fazer com que as pessoas sejam escravas financeiras, que elas vivam para juntar dinheiro e dar esse dinheiro para os bancos e as corretoras por causa de uma ignorância que elas têm de assuntos que são importantíssimos para a vida delas. Então, eu tive 70.000 alunos esse ano. Então, você saber que você pode ter feito a diferença em quase 100.000 pessoas, somando todos os alunos que eu tive, somar as palestras, então, passou de 100.000 pessoas, né? É uma coisa que é extremamente gratificante, assim. E, finalmente, no ano passado, você lançou um livro chamado O que os donos do poder não querem que você saiba. O que os donos do poder não querem que nós saibamos? Esse livro foi uma alegria muito grande, assim. Ele ficou em primeiro lugar algumas semanas, né, no ranking da Folha de São Paulo, de todas as categorias do Brasil. E o que os donos do poder não querem que a gente saiba é que eles se mantêm como donos do poder em cima de uma ignorância total que a gente tem, né? Eu brinco que a vida é um grande truque de mágica, onde todo mágico, o que ele faz? Ele simplesmente pega e atrai nossa atenção para tudo que não tem a menor importância, para tirar nossa atenção do que importa, do truque que ele faz, de onde ele está enganando a gente. E o poder é isso, né? É atrair nossa atenção para o que não tem a menor importância e tirar nossa atenção daquilo que realmente importa, onde o truque é feito e onde nosso dinheiro é levado, nossa liberdade é levada, nosso tempo é levado, nosso futuro é levado. E o que eu faço nesse livro é mostrar o momento onde é feito o truque, né? Para as pessoas poderem abrir a cabeça delas. É meio que essa ideia de libertação mesmo, né? De oferecer para as pessoas as condições para que elas possam se libertar através do conhecimento. A gente conversou pouco aqui, mas eu tenho certeza que você está enveredando por um caminho que está te deixando já muito contente consigo mesmo, muito realizado, e um caminho que ele acopla diversos ensinamentos, diversos aprendizados que você teve ao longo da sua vida. É quase agora que eu estou pronto para doar para as pessoas um conhecimento que, se ficasse talvez dentro de você, seria um desperdício.
Eu acho que chega um ponto onde o conhecimento ele é semente, né? E uma semente guardada numa caixinha de vidro assim, ela não vira nada, né? Então você precisa buscar uma terra fértil para poder plantar essa semente e ela poder continuar crescendo, dando frutos. Então é isso que eu busco hoje, terras férteis para poder plantar minha semente, né? Mandar um abraço para todos vocês, para vocês especialmente, para o professor Marco, para as pessoas que sempre me receberam com tanto carinho, tanto acolhimento assim. Que bom, é sempre um prazer para a gente. Eduardo, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer conhecer um pouco mais dessa sua personalidade que tem tanto para dizer para o mundo. Legal, beleza, obrigado.